Dois, tá? Olá, gente! Eu quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Estamos aqui entrando no capítulo 13, 13 de Neemias. Ele era um copeiro do rei, de copeiro ele se tornou governador. Estamos no último capítulo aí. Nós sabemos que Neemias, até no capítulo 12, ele tinha voltado lá para Babilônia, porque ele prometeu que ia resolver o problema lá dos muros e ia voltar. Beijo, beijo. Deus abençoe, Rogerinho. E aí, gente, aqui no capítulo 13, a lei de Moisés estava sendo usada para ser lida em voz alta para o povo então, porque era lido a lei, né? É igual a Bíblia é lida na igreja em voz alta, é bom ler, né? Então chegaram ao trecho que diz que nunca seria permitido que nenhum amonita e nem moabita se ajuntasse ao povo de Deus. Esses moabitas e amonita, né, não era permitido. Por quê? Isso porque o povo de Amon e o povo de Moabe não havia dado comida nem água aos israelitas na sua viagem quando eles saíram do Egito. Do Egito. Em vez disso, esses dois povos haviam pago a Balaão. Vocês lembram de Balaão? Esses dois povos, eles pagaram a Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Mas o nosso Deus virou a maldição em bênção. Ei, você que está assistindo esse vídeo, se você sente que há maldição na sua vida, Deus quer transformar essa maldição em bênção, e eu quero ministrar na sua vida para a honra e glória do Senhor. Quando os israelitas ouviram a leitura dessa lei, eles expulsaram os estrangeiros do meio deles. E se será, beijo, Deus abençoe sua vida, Rose, a paz do Senhor. E aí, Neemias, como governador, ele fez essas reformas. Antes desses acontecimentos, o sacerdote Eliasibe, presta atenção, Eliasibe, que era encarregado dos depósitos do templo, havia se ligado com Tobias por laços de parentesco, assim, casamento, né? Por isso, havia deixado que Tobias, que perseguia Neemias, né, usasse uma das salas grandes. Antes eram guardadas onde eram guardadas as ofertas de cereais, e o incenso e os objetos usados no templo, as ofertas para o sacerdote e a 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite, dadas pelos levitas, para os músicos e para os guardas do templo. Esse profeta aí já começou a agir errado. Deixar uma pessoa que era inimigo do povo ficar lá, né? Lá no templo. Porém, quando isso aconteceu, Neemias não estava em Jerusalém, ele tinha voltado lá para a Pérsia, né? No ano 32, o reinado de Artaxerxes da Babilônia, ele havia voltado para lá a fim de dar notícias ao rei Artaxerxes. Enquanto isso, esse sacerdote aproveitou, né? Mas depois de algum tempo, o Artaxerxes deixou que Neemias voltasse. Então Neemias voltou para Jerusalém e ficou sabendo do mal que Eliasibe, o sacerdote, havia feito. Ele havia deixado que Tobias usasse uma das salas do templo, e ele ficou furioso, porque Tobias, o tempo todo que ele estava lá em Jerusalém reformando os muros, Tobias estava perseguindo, e agora o profeta Eliasibe deixa Tobias morar lá. E ele ficou furioso que ele pegou todos os móveis de Tobias, jogou para fora da sala. Depois ele deu ordem para que a sala
fosse purificada e que os objetos do templo, as ofertas dos cereais e incenso fossem colocados ali de novo. O profeta, o sacerdote Eliasibe teve coragem de tirar as ofertas do lugar, o lugar que era santificado por Deus, e colocar um inimigo lá que perseguia o povo de Deus para dormir lá. E aí Neemias ficou também sabendo que os músicos do templo e outros levitas haviam saído de Jerusalém e voltado para suas fazendas, porque o povo não estava dando o suficiente para o sustento deles. Então Neemias repreendeu as autoridades por deixarem que o templo ficasse abandonado. Depois trouxe de volta para o templo os levitas e os músicos e os colocou de novo nos seus postos, porque os levitas eles tinham deixado, porque eles estavam passando fome, o povo não estava levando as ofertas, né? Talvez por causa do mau testemunho do mau testemunho do Eliasibe, né? Aí, todo o povo de Israel começou de novo a trazer para os depósitos do templo a 10ª parte dos cereais, do vinho, do azeite. E ele mesmo se encarregou, o Neemias, de tomar conta dos depósitos. Os seguintes homens, ele encarregou, né? Ele encarregou essas pessoas, ele mesmo encarregou. Os seguintes homens, o sacerdote Selemias, Zadok, o escrivão, um levita chamado Pedaías, e como ajudante deles, ele colocou Anã, filho de Zacur, e o neto de Matanias. Ele sabia que poderia confiar nesses homens e eles que seriam honestos na divisão dos mantimentos com seus colegas de trabalho, porque o que eles recebiam no templo tinha que haver divisão. Naqueles dias eu vi que em Jerusalém havia gente que no sábado pisava nas uvas para fazer vinho, porque ainda existe esse trabalho de pisar nas uvas. Hoje tem todo o maquinário, tudo direitinho, mas ainda tem o vinho feito artesanalmente. E Neemias falou que conforme estava escrito no livro da lei, que era para guardar o sábado, para estar louvando a Deus, para estar indo todo mundo lá em Jerusalém adorar a Deus. Só que tem que, enquanto Neemias estava lá, o povo estava fazendo tudo certinho. Neemias foi para a Pérsia, eles voltaram a fazer tudo errado de novo. O povo sem líder corrompe, né? Olha a falta que Neemias estava fazendo aí. É igual uma casa sem um pai, sem uma mãe, né? Quantas pessoas, quantas famílias perderam os pais e nem se reúnem mais? Ninguém liga para ninguém mais. Isso acontece na vida real, né, meus amores? E aqui é vida real, a Bíblia é o jornal de hoje. E aí ele confiava muito nesses homens. E ele Neemias falou assim com Deus: ó, meu Deus, lembra de todas essas coisas que eu tenho feito pelo seu templo e pelo teu serviço. Naqueles dias ele viu que em Jerusalém havia gente, igual eu falei com vocês, que estava fazendo vinho no sábado, e o sábado era tirado para o Senhor. Outros nos sábados carregavam os seus jumentos de cereais, vinho, uvas, figos e outras coisas, levavam para dentro de Jerusalém. Então, quando Neemias viu aquilo, ele deu ordem para que não vendesse nada no sábado, porque o sábado era do Senhor Jesus. O sábado era do Senhor, tá? Alguns homens da cidade de Tiro, que moravam em Jerusalém, traziam peixes e todo tipo de mercadoria à cidade para vender ao povo de Jerusalém no sábado, aos israelitas no sábado, mas não era para comprar nada no sábado. Não era, não. Até hoje os judeus ortodoxos, eles guardam o sábado. O sabate que fala, né? Começa na sexta-feira às 18 horas em Jerusalém. Pode pesquisar. Aí, então ele repreendeu as autoridades dos judeus e lhe disse: vejam só que coisa errada vocês estão fazendo. Vocês estão profanando o dia do sábado. Foi por isso mesmo que Deus castigou os seus antepassados, deixando que essa cidade
que esta cidade fosse destruída. E agora vocês insistem em profanar o sábado, fazendo com que assim Deus fique ainda mais irado com Israel? Portanto, aí ele ordenou que os portões da cidade fossem fechados antes que começassem cada sábado. Eles falaram assim, ó, antes de começar o sábado, fecha os portões, porque as cidades antigamente elas eram muradas, né? E ele colocou alguns homens nos portões para que nenhuma carga fosse levada para dentro da cidade no sábado, porque era a ordenança de Deus guardar o sábado. Uma ou duas vezes os negociantes vendiam todo tipo de mercadoria e passaram a noite de sexta fora das muralhas da cidade, mas eu estou lendo aqui que Neemias avisou para eles: não adianta vocês passarem a noite do lado de fora das muralhas esperando pela manhã. Se vocês fizerem isso de novo, eu usarei de força. Neemias falou com eles. Daí em diante, eles não voltaram mais no sábado. E Neemias mandou que os levitas se purificassem e fossem guardar os portões ou as portas, né, para ter a certeza de que o sábado seria conservado santo. E Neemias sempre falava assim com Deus: ó meu Deus, lembra de mim, e por isso também tente piedade de mim, por causa do teu grande amor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos conforme Jeremias 29:3. Nessa época, Neemias descobriu que muitos judeus haviam casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe, mulheres que acreditavam em outros deuses. Os meninos, gente, os filhos deles, não estavam nem falando em aramaico, estava falando... Aqui está falando assim, ó, metade de seus filhos falavam a língua de Asdod e outra língua, e não sabiam falar a língua dos judeus. A língua dos judeus era aramaico. Aí Neemias foi e arrancou os seus cabelos, né? Ele repreendeu aqueles homens, ele amaldiçoou aqueles homens, bateu neles. Eu fico imaginando Neemias batendo nesses homens. Bateu neles, arrancou os cabelos e exigiu que nunca mais, nem eles e nem seus filhos, casassem com mulheres estrangeiras. Ô, gente, não dá para misturar fé. O mundo está ensinando isso agora. O Brasil está ensinando isso, que dá certo casar com a pessoa que professa outra fé. Não dá certo. Cris, beijo no coração, saudade de você. E aí, gente, ele falou assim, e ó, a gente dá confusão, tá? E aqui, né, depois ele descobriu que Joiada, que era filho de Eliasib, o grande sacerdote, que era para ser um grande exemplo, um líder espiritual, ele casou, porém, um dos filhos de Joiada o homem chamava Joiada, casado com uma filha de Sambalate, aquele homem que perseguiu Neemias o tempo todo. Sambalate perseguiu demais Neemias, fez de tudo para não construir os muros, né? E da cidade de Bet-Horon. Por isso, ele expulsou Joiada de Jerusalém. Não dá mesmo não, né, Rosane? Não dá. Nós, gente, quer caçar confusão, é casar com pessoa que não professa a mesma fé que você. E aí ele expulsou Joiada, porque Joiada permitiu esse casamento misto, porque os pais naquela época era sociedade patriarcal. Então, ele expulsou Joiada com todo mundo de lá. E ele falou: ó Deus, lembra de mim quando como essas pessoas mancharam não somente o ofício de sacerdote, como também a aliança que fizeste com o sacerdote e com os levitas. Hoje em dia também, meu amado e minha amada, há sacerdotes, há pastores, há bispos, né? Há missionários, há evangelistas que andam manchando o nome do Senhor Deus. O nome de Deus não é manchando o lugar onde que louva o nome do Senhor, cai na prostituição,
tem pastores que estão andando com mulheres casadas, tá uma coisa assim horrorosa. Mas nós, se você é servo de Deus, você é servo de Deus, vamos fazer as coisas certas? E ele pegou, ele purificou o povo de tudo que era estrangeiro e fez regulamentos para o sacerdote, para os levitas, a fim de que cada um soubesse qual era a sua tarefa. Ele organizou o fornecimento da lenha a ser usado no sacrifício para que fosse trazido no tempo certo e fez regulamentos a respeito das ofertas dos primeiros cereais e das primeiras frutas colhidas pelo povo. E ele falou assim, encerrando esse capítulo: lembra de tudo isso, ó meu Deus, e me abençoa. Realmente, nós estamos vivendo dias difíceis. Naquela época, eu quero explicar para vocês, o Senhor, como o povo era preocupado, era escravo, eles não sabiam descansar. E eles estavam acostumados a trabalhar de sábado a sábado, de segunda a segunda. E Deus mandou, falou com Moisés para eles guardarem o sábado, para eles aprenderem da obra do Senhor. Aí nós sabemos que agora os judeus ortodoxos eles não receberam Jesus. Eles não aceitaram Jesus como o rei que veio. Mas nós cristãos aceitamos, nós recebemos Jesus como Salvador. E Jesus, ele é Senhor, até do sábado ele é Senhor. E ele é Senhor de todos os dias. Como cristão, nós devemos guardar todos os dias. Todos os dias pertencem ao Senhor. Então, por isso que nós cristãos, nós guardamos todos os dias. E tiramos o primeiro dia da semana como cristão para ir cultuar o Senhor. Tem escola dominical, devemos frequentar a escola dominical. Devemos ir fazer festa, né? Fazer festa para Deus no domingo. Não trocar o culto por outra coisa. Cultuar mesmo a Deus. O cristão aprendeu a cultuar a Deus assim. E é muito bacana, né? É isso que eu, como evangelista Patrícia, quero deixar para vocês. Este é o último capítulo do livro de Neemias. Para a honra e glória do Senhor, nós vamos estar entrando num livro de Esther.